Tudo começou quando eu me mudei para minha casa atual. Eu tinha cerca de 5 anos e eu tenho 2 irmãos também. A minha família nunca teve muito dinheiro, então tudo que a gente podia pagar era uma casa bem pequena mesmo. Eu e meus irmãos a gente tinha que compartilhar um único quarto, porque a casa tinha apenas 2 quartos. Esse quarto era pequeno e era apertado também, e sempre tinha um cheiro podre. Os meus irmãos tinham 8 e 10 anos na época que a gente veio se mudar pra cá, e eles decidiram que a gente tinha que ter uma cama de beliche, porque era o que estava na moda na época. Então eu até tinha minha própria cama, o que não era algo que eu reclamava, né? Mas minha cama ela ficava de frente pro nosso armário, que era pequenininho e mal cabia todas as roupas da gente. E a cama beliche dos meus irmãos ficava do lado da minha. Desde que a gente se mudou pra essa casa, eu sempre tive uma sensação estranha de que tinha alguém que me observava no meu quarto quando eu tava sozinho lá. Mas quando meus irmãos estavam lá comigo, eu de repente me sentia mais normal. Só que eu nunca vou esquecer a noite em que meus irmãos não estavam em casa porque foram pra uma festa de pijama. Eu sempre odiei a ideia de dormir sozinho, porque era sempre muito silencioso pra mim. E apenas aquela sensação de dormir sem ninguém perto em um quarto escuro já me dava uns calafrios só de pensar nisso. E finalmente, quando eu consegui dormir, tudo estava indo até bem. Só que de repente eu ouvi um rangido vindo da porta do armário. Foi lento e muito alto. Eu fiquei congelado de medo. Eu não sabia o que fazer e tudo que eu pude fazer foi abrir os meus olhos bem devagar. E foi quando eu vi ele. Era um homem alto, magro e pálido que ficava agachado no armário. Ele tinha um brilho amarelo estranho nos olhos, e os olhos dele eram muito grandes e pareciam 2 buracos negros com um pequeno pontinho amarelo no meio. O cabelo dele era um cabelo comprido que eu quase podia confundir ele com uma mulher se ele parecesse mais com um ser humano normal. O cabelo dele era tão escuro que se misturava com a escuridão do quarto. Tinha uma luz noturna que ficava conectada bem do lado do armário. Meu irmão usava ela porque tinha medo do escuro. Essa figura esquisita estendeu bem devagar a mão dele para a luz noturna, sem desviar o olhar de mim. A mão dele chegou na luz e foi quando eu gritei. Eu gritei como um louco e eu não parei até que meus pais chegassem no meu quarto. E foi finalmente quando eu tive coragem de abrir os olhos e o homem lá tinha desaparecido. Eu soluçando ainda, morrendo de medo, eu contei pro meu pai que tinha esse homem no meu armário e que ele queria me matar. O meu pai ele pegou um dos bastões de brinquedo dos meus irmãos e abriu o armário. Só que não tinha nada no armário, apenas roupas. Esse homem tinha sumido. Não tinha nenhum vestígio que ele estava por lá. E nas próximas noites, eu dormi na cama dos meus irmãos até ser expulso de lá e ter que dormir na minha própria cama. Eu não consegui dormir naquela noite, nem na próxima. Meus pais estavam ficando muito preocupados comigo, até que eles me levaram para terapia. Eu conversei com uma mulher lá de meia idade e ela tinha um sotaque forte e às vezes era até difícil de entender ela, mas eu logo me acostumei. Na última sessão que a gente teve junto, ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Se você não enfrentar seus problemas, eles só vão crescer até que sejam demais para você lidar. Naquela noite, eu soube que eu tinha que confrontar aquela coisa que estava no meu armário. Eu expulsei meus irmãos do quarto e eu fiz eles irem dormir no sofá. Eu me sentei com a lanterna na minha cama, no escuro total, esperando pelo menor ruído possível que fosse sair do armário. E finalmente, foi quando eu ouvi o som. Eu vi o som da porta do armário, rugindo lentamente. E eu vi de novo os 2 pontos amarelos no meu armário. Eu liguei bem rápido a lanterna e vi. Eu vi aquela criatura nojenta e demoníaca que se escondia lá dentro do meu armário. Ele só aparecia quando eu tava sozinho. E ele se escondia de todo mundo na casa, menos de mim. Os seus braços eram longos, eram magros. As suas pernas estavam encolhidas para que ele pudesse caber no armário.
A cabeça dele era longa e os olhos eram grandes demais pro rosto dele. Ele não tinha boca nem nariz, mas ainda assim conseguia fazer um som, como se estivesse chorando baixinho. Eu até me senti meio mal por ele e eu fui devagar, fui me rastejando na direção dele, sem ousar desviar o olhar. Ele apenas me encarava, imóvel, sem respirar. Vá embora, eu disse. Você não é bem-vindo aqui. Ele lentamente saiu do armário e começou a chorar. Lágrimas pequenas caíam dos olhos grandes dele, e os sons que vinham dele eram de partir o coração. Eu comecei a me sentir mal. Ele se levantou e mal conseguia ficar em pé. Ele era tão alto que tinha que inclinar a cabeça para poder ficar em pé. Eu tava aterrorizado, pensando que ele ia me matar ali mesmo. Mas então ele simplesmente sumiu. Eu não sabia o que pensar, o que fazer. Eu não sabia se eu tinha expulsado ele ou se ele só sumiu temporariamente. Até que eu percebi que nos próximos dias, quando eu tava sozinho, eu não sentia mais que ele tava me observando. Eu me lembro de me sentir tão aliviado, como se eu fosse uma nova pessoa, uma pessoa mais corajosa, mais forte. Até hoje eu nunca vou esquecer os detalhes da pele dele, os cortes que tinham no corpo todo, a forma com que ele olhava pra mim, a sensação de estar na mesma sala que aquela criatura. Eu dei o nome dele de Amun, e hoje eu não faço ideia porque eu batizei ele assim quando era criança. Mas quando eu vi aquela coisa, foi a primeira palavra que veio na minha cabeça. E eu nunca contei isso pra ninguém até hoje. Era um segredo que apenas eu sabia. Até agora. Fala pessoal, o que vocês acharam da história de hoje? Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar aquele likezinho que é muito importante para ajudar aqui o canal. E também não deixem de se inscrever para poder receber os próximos vídeos, tá? E clica nesse quadradinho que tá aparecendo aqui na sua tela, que você vai ser levado para outro vídeo do canal, que com certeza você vai gostar muito também. Eu te vejo no próximo vídeo.